Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Se não é um vídeo de leitura de tarô, apesar de eu estar aqui com o oráculo na mão, é só que em todos os vídeos aqui do canal, para quem ainda não conhece, eu coloco uma imagem de geometria sagrada arcturiana aqui do lado para vocês irem recebendo energia de cura durante o vídeo. Esse é um vídeo sobre chamas gêmeas. Vou responder as perguntas que eu tenho recebido por e-mail aqui. Saiu a Flor Cósmica. Eu acho que já saiu recentemente esta imagem linda, eu adoro essa imagem. Bom, a mensagem aqui para vocês. A frequência da Flor Cósmica ativa a nossa lembrança do lugar onde sentimos como casa, né? Tipo o nosso ninho. Esse ninho a partir do qual nos voltamos à magnificência do mundo, né? A nossa magnificência no mundo, tá? Então, a flor cósmica seria aí esse onde chamamos de casa, né? Então, vamos hoje aqui responder perguntas por e-mail. Eu tô deixando aqui os comentários dos vídeos sobre chamas gêmeas desativados para dar uma protegida, né, nas energias. É um tema que acaba aí gerando polêmica, não polêmica na verdade, mas muitas pessoas acabam romantizando demais e chamando aí alguns relacionamentos ou qualquer relacionamento só porque sentiu algo diferente de chama gêmea, sendo que o intuito de uma encarnação de chama gêmeas não é nem o relacionamento em si, né? O relacionamento é uma consequência, digamos assim, a principal causa pela qual nós estamos numa reencarnação de chamas gêmeas, que é o caso das duas polaridades yin e yang estarem encarnadas ao mesmo tempo, que todos nós temos, né, a polaridade yin e yang da alma, é a evolução da alma e não um relacionamento amoroso. Então, como é um assunto que infelizmente começou muito romantizado, de forma completamente equivocada, as pessoas acabam às vezes assim fazendo comentários extremamente pessimistas ou então otimistas e ilusórios, né, utópicos, e aí para dar uma protegida em quem realmente está numa caminhada de chama gêmea, para dar uma protegida na energia, eu desativei os comentários, tá joia? Bom, eu não faço consultas de confirmação de vínculos de chama gêmeas. Eu faço consultas de acompanhamento para despertar de consciência para qualquer pessoa que esteja passando por um despertar de consciência e queira uma força aí, né, nesse período tão complicado, principalmente na noite escura da alma, ou para quem já vem trabalhando as curas e precisa de uma forcinha para saber quais os próximos passos, digamos assim. E nesse acompanhamento não é uma certeza de que a pessoa vai receber nenhum tipo de confirmação se está num vínculo de alma gêmea, de chama gêmea. É um contato com os mentores e realmente os mentores vão dizer o que deve ser dito para o seu momento, né? Então, só reforçando aí, mas no momento as agendas estão fechadas, né? Porque eu tô atendendo a lista de espera que eu fechei no fim de agosto. Eu fiz uma live, abri uma lista de espera e tô até agora atendendo essa lista. Então, no início do ano aí eu devo reabrir para agendamentos pro ano que vem, tá bom? Agradeço a paciência de vocês, agradeço os e-mails, as mensagens carinhosas, muito obrigada de coração. E eu faço as consultas de florais de Bach, estão aqui na descrição do vídeo, tem o link. Caso você entre e esteja lá indisponível, é porque tem semanas assim que eu fecho um pouquinho, porque eu recebo muitas, aí eu gravo todas, mando e depois reabro de novo, tá bom? Então peço a paciência aí de vocês, caso você entre e não esteja disponível, logo que eu reabro. E tem o meu programa de iniciação à terapia alimentar, o PITA, que é um mini curso de nutrição holística para você aprender a cuidar, né, nutrir corpo e alma, e usar os alimentos, as ervas do seu dia a dia para cuidar dos seus chakras, cuidar da sua saúde física e espiritual. Tá aqui também na descrição do vídeo. E quem é membro aqui do canal, nos níveis Nutrindo Corpo e Alma e Cura e Expansão, tem desconto, tem um link de desconto para vocês lá na abinha comunidade, tá bom? Vamos então aqui começar com os e-mails. Muito obrigada a todos que passam por aqui, que assistem, que comentam, que compartilham. Gratidão de coração. Espero que vocês estejam indo bem aí nesse período super, né, tumultuado para as energias
pós-portal 10/10, 11/11, tivemos aí 2 eclipses, né? Lunar e solar. Então as energias estão realmente assim, a flor da pele, muitos divinos masculinos despertando e também muitos, e assim, despertando já para a reunião e iniciando o processo de despertar em profundas noites escuras da alma. Então, bora se ajudar aí, quem realmente tem a certeza, né, do vínculo de chama gêmeas, e manter as vibrações, né, continuar nas orações, nas meditações, fazer também orações, meditações pedindo, orando e vibrando pro todo, né, pro coletivo de chama gêmeas, que somos aí um coletivo que nós nos ajudamos muito, lembrando que cada chama que desperta, cada casal de chamas que se reúnem, né, é uma nova vibração que se eleva e ajuda todo o coletivo, não só de chamas gêmeas, mas o coletivo do planeta aí que está passando pela transição planetária. Então, vale aí a oração e a meditação de cada um de nós, tá bom? Bora lá? Sem mais delongas? Salete, ela pergunta: boa noite, Márcia. Boa noite, ou boa tarde, bom dia. Tenho acompanhado seus vídeos sobre chama gêmea. Você tem algum que fala quando um está encarnado e o outro não? Não, porque não é uma encarnação de chama gêmeas, né? Quando um está encarnado e o outro não, a gente não precisa se preocupar com o outro que não está encarnado. Vive a nossa vida normal, né? E enfim, não, a gente não tem que se preocupar com absolutamente nada. Segue a vida normal do mesmo jeito que... na verdade, assim, quem está numa encarnação de chama gêmeas também segue a vida normal, só que sabendo que tem esse... Quando estamos, principalmente neste momento da história, por conta da transição planetária, todos que estamos encarnados temos o planejamento de se reunir. Então, e para isso, muitas vezes nós passamos por relacionamentos com almas gêmeas, relacionamentos kármicos, para ir depurando as questões das dores da nossa alma, né? E aprendendo para depois nos reunirmos com a nossa chama gêmea. Então, se o seu gêmeo não está encarnado neste momento, é porque não tem absolutamente nada que ser feito de diferente, a não ser trabalhar nas suas curas também, né? Porque cada encarnação a gente não vem a passeio, né? A gente vem para se curar, a gente vem para evoluir, para aprender, por isso que a gente está aqui, né? Então é só trabalhar, só não, né? É o mesmo trabalho, na verdade, de quem está numa encarnação de chama gêmea, só que não tem que lidar, digamos assim, com o relacionamento com a sua outra polaridade ao mesmo tempo, né? E não tem, digamos assim, para quem está encarnado neste momento, esta missão de fusionar para aumentar a vibração do planeta, né? E você sabe me explicar o que é transmigração? Transmigração da alma é um conceito, é uma crença hinduísta, na verdade, que, diferente da reencarnação, que foi um conceito da espiritualidade ocidental trazido pelo Kardec, né, mais ou menos no meio do século XIX, que a reencarnação nós passamos por um processo evolutivo da alma que começa lá nos seres vivos mais simples, digamos assim, estruturas biológicas mais simples. Então a gente vai reencarnando, inclusive, né, vamos passando pelos reinos da natureza até o animal, depois do animal para o elemental e do elemental para o humano, e aí continuamos evoluindo. Isso os espíritos que são as almas que têm origem aqui no planeta Terra, né? E aí passamos pelo nosso período de evolução encarnados por muitas e muitas centenas de encarnações, voltando para casa, né, no plano espiritual, e depois reencarnando de novo para ter novos aprendizados, novas oportunidades. E a transmigração, a crença diz que num processo, durante, né, um certo processo de evolução, nós podemos encarnar como animais novamente, né? Então a gente encarna como animal, aí encarna como pessoa, depois encarna como animal de novo. Tanto que na Índia, né, no hinduísmo, a vaca é
Por isso que eles não matam animais e tal, né? Porque pode ser ali um ser extremamente, um espírito extremamente evoluído. A vaca é um animal sagrado porque eles acreditam que espíritos extremamente evoluídos estão encarnados naqueles corpos. Então essa que é a diferença. Então na espiritualidade, no espiritismo ocidental, o estágio de encarnar como animal é bem antes de começarmos a encarnar como humanos, né? Então essas são crenças diferentes, né? De religiões, doutrinas diferentes apenas. E aí cada um acredita no que quer realmente, né? No que faz mais sentido, tá? No que ressoa mais. Obrigada, Salete, pelo questionamento. Eu adoro pessoas questionadoras e que querem saber, assim, né? Sobre as diferenças, enfim, acho bem bacana. Jéssica, minha única dúvida em relação às idades, existe a possibilidade de uma diferença de somente 4 anos de um para o outro? Sim, com certeza, esse negócio de idade não tem regra nenhuma, pode ser da mesma idade, pode ter idades completamente diferentes, não tem regra, né, para a idade, de forma alguma, né? Bem chocada com os vídeos e o conteúdo que eu já tinha ouvido falar sobre chamas gêmeas, porém nunca aprofundei. Nunca me liguei muito neste conteúdo. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço, Jéssica, pela sua pergunta, mas sim, não existe regra para idade, não. Pode ser qualquer idade, né? Quem mandou foi a Samira. Boa noite, Márcia. Desejo que você esteja bem. Muito obrigada, Samira. Você também. Quando você fala que o divino masculino se cura na 5D, mas... Nossa, deu uma olhadinha aqui agora que eu achei por um segundo, um lapso que eu não estava gravando, que susto. Quando você fala que o divino feminino se cura na 5D, mas também fala que o divino masculino se alimenta da energia do divino feminino na 5D, são duas situações separadas? Abraços. Tanto o divino feminino não se cura na 5D, né? Todos nós podemos fazer as nossas curas, mas não é o objetivo, não. O que acontece aqui? Nós fazemos as nossas curas aqui. Se a gente pudesse fazer a cura na 5D, a gente não precisaria reencarnar na 3D, né? Então aí já é um ponto para todo mundo, não é só quem é chama gêmea, né? Não é que o divino feminino ele não se cura e nem manda, digamos assim, né? Ele faz a parte dele é trabalhar na 5D. Como assim? Com as energias. Então ele trabalha com as energias dele, e quando ele pode, tem a oportunidade ou tem aí um pedido da espiritualidade. Por que a gente fala pela 5D? Porque a gente não entra em contato, por exemplo, eu mando florais à distância pro meu gêmeo, a pedido do mentor dele. E por que eu falo que é pela 5D? Porque é energeticamente, né? Eu não bato lá na porta da casa dele, vou lá e abro a boquinha. Zé Gotinha chegou, né? Então, é pela 5D porque vai energeticamente, né? Mesmo porque se eu fizesse isso uma vez, na segunda ele não abriria a porta, com certeza, né? Nem eu, se fosse o contrário, né? Lá vem a doida. Então, eu mando energeticamente as curas. Por exemplo, se eu vou fazer uma cura, sei lá, uma mesa radiônica, alguma coisa, automaticamente eu já estou, quando eu estou cuidando da minha energia, eu estou cuidando da dele, né? E por que a gente fala que ele se alimenta da energia da 5D? Porque não existe separação energética entre as chamas gêmeas. Mesmo que nós estejamos separados fisicamente, energeticamente nós estamos conectados o tempo todo. O que acontece é que quando nós estamos no período aí mais no início do processo e tal, nós sentimos muito mais forte essa conexão. Nós estamos muito mais, digamos assim, dependentes, apegados até, né, da energia um do outro. Quanto mais a gente trabalha a nossa energia crística, digamos assim, e tem momentos que a própria espiritualidade faz esses cortes energéticos, no sentido que a gente não sinta tanto a interação energética entre um e outro. Porque quando um dos dois está passando por um processo, por exemplo, uma noite escura da alma, o outro sente,
né? De alguma forma isso. Então, quando o divino feminino ele tá bem estabilizado, e principalmente quando o divino feminino está fazendo o processo, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre o equilíbrio do yin e do yang. Quando nós estamos passando no processo de ancorar a nossa energia yang, nós trazemos a nossa energia para 3D. E aí o divino masculino sente um corte da 5D. Porque nós usamos mesmo a nossa energia aqui para as questões terrenas, né? Para o nosso físico, para a nossa carreira, para ganhar dinheiro. Porque nós somos bem yin, depois a gente ancora o yang e se equilibra. E volta para a nossa melhor versão yin, digamos assim. Eles fazem a mesma coisa, só que enquanto a gente está ancorando o yang, eles estão ancorando o yin. Nesse período eles sentem mais esse corte, porque a gente tira o divino feminino, ele tem a natureza yin. Então, quando a gente tira a nossa energia do yin e traz pro yang, eles sentem esse corte, digamos assim, né? Essa alimentação, digamos, até de receber curas, de ter comunicações constantes, telepáticas por sonhos, né? Por projeção astral, enfim. Simplesmente porque o divino feminino fala, olha, eu tenho que cuidar das minhas questões aqui na Yang, dá licença que agora eu não estou tão disponível, digamos assim, quanto eu estava antes, mas a ligação, de alguma forma, por menor que seja, ela continua porque é uma alma só, estamos unidos pelos chakras, né, principalmente pelo chakra cardíaco. Então, isso tudo não são situações separadas, não existe separação energética, não existe separação de, assim, a minha encarnação e a minha caminhada de chama gêmea, o meu gêmeo e eu, nós somos um só, né? Enquanto a gente está vibrando na dualidade, é aí que está o problema, né? Mas tudo isso, as curas ou os cortes energéticos, ou tudo acontece simultaneamente, não são coisas separadas, tá bom? Espero que tenha ajudado, porque eu sei que não é algo assim muito fácil de entender, principalmente se a gente já não tá aí mais ligado à espiritualidade há um bom tempo, né? Por isso que eu sempre falo que o foco nunca focar na questão chama gêmeas, e sim na nossa espiritualidade, né? Então colocar sempre o foco nas curas emocionais, espirituais, estudar sobre espiritualidade no todo, né? E aí a gente tem condições de lidar muito melhor com o percurso aí de chama gêmeas, tá bom? Espero que tenha ajudado, Samira. Vamos lá. Albertina. Poderia falar mais sobre a energia terceira? Não, que nós não falamos sobre energia terceira aqui no canal, desculpa, né? A terceira energia é o quê? A esposa do outro, a família do outro, a gente não dá... Simplesmente a gente não dá atenção para as terceiras energias. Desculpa, Albertino, mas eu não respondo pergunta. O foco é a gente, não são os outros, né? O foco não é nem o gêmeo, o foco somos nós mesmos, né? Então, não, né, a gente, não falamos sobre terceiras energias aqui no canal. O relacionamento do outro, a esposa do outro, a família do outro, não, né? Desculpe. Vamos lá. Sara... mesma coisa. Tinha marcado esse aqui, mas depois que eu fui ver que é falando sobre a ex da pessoa e então não, né? O foco não é esse. Deixa eu ver outro aqui que eu marquei. Angélica. Oi, Márcia, tudo bem? Minha pergunta é, o que fazer quando a chama gêmea tem transtorno de personalidade borderline confirmado? Agradeço a atenção. Eu nunca ouvi falar de verdade em chamas gêmeas confirmadas com transtornos mentais. Tipo, assim, no sentido de patologicamente dessa forma, não. Assim, o que fazer, independente de qualquer tipo de doença, de transtorno, né? Eu acho que é da mesma forma que você lidaria com qualquer outro. Eu acho que o mais importante é trabalhar em você, né? Focar em você,
Porque apenas focando em você, você vai, em primeiro lugar, ter certeza se realmente se trata de uma conexão de chamas gêmeas, né? E assim, você vai lidar com a outra pessoa. Quando é realmente uma conexão de chama gêmea, a gente sabe lidar. Não existe a outra pessoa é você. Então, na fase do ego, na primeira fase do percurso, na primeira reunião, digamos, na primeira reconexão, ninguém sabe lidar com a sua chama gêmea, né? Independente de qualquer coisa. E depois, com o tempo, de acordo com o que a gente foca nas nossas curas, a gente vai evoluindo, a gente aprende a lidar com a gente mesmo, na verdade, com as nossas emoções. Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente aprende a lidar com o outro, né? Porque o outro é o nosso espelho. Então, não existe assim. Primeiro que chama gêmea, o foco não é o relacionamento, como eu já disse 452 mil vezes, né? E outra que qualquer coisa que o outro tenha, quando você está bem equilibrado com você mesmo, você sabe lidar, né? Então, mais uma vez, volta que o foco somos nós mesmos, né? Então, não tem né, o manual como se relacionar com a sua chama gêmea não existe, né? Para começar, que não é um relacionamento de 3D que a gente fala, é um relacionamento entre almas. Então não existe nada do outro ou meu, existe nosso, né? Então nós somos um. Beleza? Espero que tenha ajudado. A Elisângela fala: Márcia, fale sobre as curas, exemplificando, por favor. Em todos os vídeos eu falo, gente. Em todos, né? Assim, não tem. Não. São. As curas numa caminhada de chama gêmea são as mesmas curas para todos, assim, né? É uma caminhada de alma, não é uma. A diferença é que quando nós temos a outra polaridade encarnada e a gente se relaciona com ela, o espelho aí ele fica nítido, né? O tempo todo um mostrando pro outro o que deve ser trabalhado, digamos assim. Mas as curas são todos os vídeos sobre cura que eu falo aqui no canal são exemplos de curas que nós fazemos numa encarnação, de chama gêmeas ou não, né? Então não tem nenhuma diferença para quem é chama gêmea, né? E todos os vídeos eu vou dando alguns exemplos, assim. Então eu vou deixar no final do vídeo aqui, nos cardzinhos, da cura da criança interior, né? A playlist que tem. E também a playlist de espiritualidade na prática, que eu, né, falo bastante sobre as curas e tal, aí tem bastante coisa lá, tá bom? Nossa, isso é gigante. Vanessa. Olá, iniciei o processo de chama gêmea em 2019, mas não tive discernimento naquela época até o suicídio dele em junho deste ano. Gostaria de saber como fica este processo. Vanessa, em primeiro lugar, eu sinto muito mesmo, né? Por essa separação. Então, nessa situação, né, de suicídio da chama gêmea, não tem absolutamente nada que possa ser feito, assim. A separação, vocês continuam unidos na 5D, assim como todas as pessoas que não estão numa encarnação de chama gêmea, né? É importante também que você se volte muito para a sua espiritualidade, mais do que nunca, na verdade, até para que você tenha o apoio realmente dos mentores, para que você tenha essa confirmação, para que você não passe aí de repente o restante da sua encarnação com essa dúvida, ou então presa emocionalmente a uma, né, assim, situação que
Porque é normal, gente. Isso acontece com todo mundo, né? Achar que é chama gêmea e não é, acontece com todo mundo. E achar que não é e é também acontece, né? Bem menos porque são menos de 1% aí da população que está encarnada como, né, as duas polaridades ao mesmo tempo. Mas neste caso, a sua chama gêmea não estando encarnada, a vida segue normalmente, assim. Você tem o direito, na verdade, tem o dever de ser feliz, né? E tem o direito de se relacionar com quem você quiser, como uma encarnação em que as duas polaridades não estão encarnadas, né? A partir do momento que uma das polaridades está na 5D, seja por desencarne ou seja por não terem encarnado mesmo juntos, a vida segue normalmente, tá? E eu sinto muito, independente do vínculo que você tenha com essa pessoa, né? Porque a separação é sempre dolorosa, tá bom? Força aí e se apegue muito às suas, né, às suas orações, aos seus mentores, né? Peça aí esclarecimento para eles, né? Peça para que venham as ferramentas até você, para que você realmente tenha condições de superar isso, né? Com toda a força da sua alma e que as respostas venham até você, para você ter paz, tranquilidade e alegrias nessa vida, tá bom? Aqui, Cecília, ela agradece aqui pelo canal, obrigada, eu que agradeço. Quase todos os canais que falam de chama gêmea não falam de casais que estão reunidos, tá? Tem muitos, inclusive agora alguns que eu acompanho estão se reunindo. O que acontece? Todos vão ter, então, aqui, os canais que eu sigo aqui na França, tem muitos casais reunidos, assim, muitos mesmo, né? A terapeuta que eu fiz o protocolo de cura com ela aqui, ela já atendeu milhares de chamas gêmeas e centenas estão reunidas, né? Então, assim, tem muitos, tá? Talvez no Brasil tenha menos porque as pessoas romantizam, não fazem o trabalho, né? Daí não reúne, tá? Vem isso, né? Porque fica aí romantizando, fica, que não sei o que, neogêmeo pra lá, e, né, no tempo divino, e fica aí viajando na maionese, e a reforma íntima e as curas mesmo que é bom nada, né? Fica aí preso no filme da Cinderela. E eu tenho certeza absoluta que é isso que tá... Porque, assim, a França é um país bem menor na população, por mais que tenha bastante chamas gêmeas reunidas aqui, mas proporcionalmente menos que no Brasil, e tem gente pra caramba reunida aqui. Então, aquela racionalizada boa, né? Tem hora que ser, assim, aquele europeu, assim, um pouco, mas vamos pro que interessa aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Sem ficar de... Ajuda muito nessas horas, né? Demais, que... os mentores, a espiritualidade, ela não tem mimimi, né? A espiritualidade não tem romantismo, a espiritualidade não tem, meu gêmeo, amorzinho, não tem, né? Quando a gente, assim, segue o ritmo da espiritualidade, de forma mais focada e sem mimimi, a coisa flui, que é uma beleza, né? Ela pergunta: o que acontece? Todos vão ter suas reuniões na mesma época? Não, de forma alguma, né? Acho confuso isso, porque às vezes parece que estamos nos consolando com uma espera. Não. Aliás, não é para esperar nada nem ninguém nunca. A gente não deve nunca esperar a nossa chama gêmea, de jeito nenhum. A gente deve viver a nossa vida na nossa plenitude, sem ter que esperar absolutamente nada, né? Se você sente que é o momento de estar num outro relacionamento, mas isso não vai atrapalhar e tal... Se tiver que acontecer, as coisas vão acontecer de qualquer forma. Tem um momento em que o divino feminino... Mas é aquela coisa, assim... Se a gente ainda tem vontade de estar em outro relacionamento, é porque tem muita coisa a ser trabalhada ainda. Então esteja. Vai depurar isso, as dores, com outra pessoa, né? E no momento certo, quando a gente não... já tá mais alinhado, já tá mais equilibrado, a gente nem consegue estar em relacionamento com outra pessoa, né? Então, não precisa esperar nada, ir vivendo o seu melhor, fazendo as suas curas, vivendo a sua vida na sua plenitude, né? E
E é isso, assim, de forma alguma, que é a mesma coisa de pensar, todo mundo vai nascer no mesmo dia, todo mundo vai morrer no mesmo dia. Não, também não é todo mundo que vai se reunir no mesmo dia. Tem muitas chamas se reunindo, sim, mas o ficar na espera já é um motivo para só prolongar as coisas, né? Quanto mais a gente solta, quanto menos a gente encana, mais a coisa flui, né? Então, assim, não tem ninguém consolando ninguém para espera nenhuma. Se você tá se sentindo assim, é importante estudar mais sobre espiritualidade e assistir vídeos ou informações. Primeiro que, assim, é até legal dar uma parada de assistir vídeos sobre chama gêmea, quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, e estudar sobre espiritualidade, né? Que daí você vai entender que não tem espera nenhuma, tá? Se tem uma pessoa que não é de consolar ninguém, como vocês já devem ter percebido, sou eu. É que vocês não viram meu mentor. Se vocês acham que eu não sou boazinha e não consolo, vocês precisam ouvir meu mentor. Se algum dos terapeutas amigos que já me atendem, que aqui não tá aberto, eu ia falar, comenta aí pra quem já teve contato com os meus mentores, que vocês vão ver, gente. Pergunta pro Renzo, pra Lauze, se os meus mentores são de consolar. De forma alguma, pelo contrário, né? É o chicote. Chicote estrala. Vamos lá. Luciana. Tenho muita sensibilidade mediúnica e contato direto com meus mentores. E aconteceu algo que pensei ser delírio até assistir seu último vídeo. Agora eu tô querendo saber qual foi esse vídeo. Um ser trevoso diz que me daria o que eu quisesse em troca de energia sexual que será produzida após a reunião com minha chama gêmea. Eles conseguem acessar essa energia? Eles não conseguem nem chegar perto da sua casa a hora que você estiver reunida com a sua chama gêmea. É muito alta a energia. Muito alta. O que mais me preocupa aqui é você ter se conectado com esse ser trevoso. De que forma? Né, assim... foi por sonho, foi por projeção astral, que a gente só consegue, a gente só se conecta com esses seres quando a nossa vibração tá bem baixa. O que já é algo assim para você de repente fazer umas limpezas energéticas, né, para ajudar nesse processo. Os serizinhos das trevas, eles estão atacando por todos os lados mesmo, vocês não têm a menor ideia. O negócio tá feio, na 5D a coisa tá, a luta está constante, né, os ataques, e sim, eles, mais uma vez aqui, a minha maior preocupação é o fato dele ter conseguido acessar você dessa forma, entende? Então, assim, muito trabalho de elevação da energia, mas a energia sexual, e assim, das duas umas aqui, ou você não está numa caminhada de chama gêmea, né, porque assim, eles sabem que, ou aqui algum holograma, alguma coisa, eles sabem que não tem como acessar. Nenhum obsessor, por mais loucão que seja, eles sabem que não existe, não tem como. Eles fazem de tudo pra gente não se reunir, porque eles sabem que eles não chegam perto de um casal de chama gêmea, por causa da elevação da vibração, entende? Então, tá estranho isso aqui. Tem alguma coisa que não tá fechando, né? E aí, desculpa a honestidade, mas eu acho nenhum obsessor em pleno juízo falaria isso, porque ele sabe que não tem como acessar. É uma energia crística que não tem como ele chegar nem perto. Então, provavelmente você não está numa caminhada de chama gêmea, porque os obsessores se alimentam da energia sexual, não da energia sexual sagrada e crística. Então isso pode até ser uma confirmação para você de que você não está numa caminhada de chama gêmea. Ele simplesmente estava ali tentando sugar, sim, da sua energia sexual, da sua energia vital, mas se você realmente estivesse numa caminhada de chama gêmea, e eles sabem quem tá e quem não tá, ele não iria nunca propor isso pra você, porque ele não teria nem abertura, e ele sabe que
que ele não conseguiria tocar nessa energia, entende? Então acho que aqui é mais uma confirmação para você de que você não está numa caminhada de chama gêmea, tá? E cuidado com a energia aí, porque eles são terríveis, né? E é normal, gente, né? Quando eu falo assim, não está, não é... Né? Menos de 1% da população tá. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, né? Aliás, para quem quer ter um romancezinho normal, um amorzinho gostosinho, tranquilinho, não estar numa relação de chama gêmea é meio caminho andado. Porque como o propósito não é o relacionamento romântico, o relacionamento ele é bem conturbado por um bom tempo, né? Elizabeth, deixa eu ver quantos minutos. A última que eu vou responder aqui, gente. Elizabeth. Oi, Márcia, tenho acompanhado com atenção estes vídeos e te pergunto, se for chamas gêmeas mesmo, existe a possibilidade de não haver reunião porque um lado usou o livre-arbítrio para não se relacionar com mais ninguém nesta existência? Agradeço a atenção, um abraço, Elisa. Todas as chamas gêmeas, não existe plano B para esta encarnação. Então, todas as chamas gêmeas que estão as duas polaridades encarnadas neste momento por conta da transição planetária, não existe plano B, né? Então, assim, todos nós que estamos neste momento encarnado com a nossa chama gêmea, o nosso livre-arbítrio foi antes de encarnar. A gente assinou um contratão lá diferenciado porque é transição planetária, né? Quantas vezes a cada milhões de anos acontece uma transição planetária? Então, assim, eu não sei vocês, mas eu sou um pau mandado feliz da espiritualidade, assim. Eu assinei esse contrato com eles e eu falei que eu ia estar aqui, pau pra toda obra, na transição planetária. Não sou eu de verdade que por causa de capricho do meu ego vou chegar para seres crísticos e falar, depois de milhares de encarnações, e falar assim, não, sabe o que é? É que o meu livre-arbítrio não tá com vontade de se relacionar com ninguém nessa encarnação. Eu não sei vocês. Se vocês quiserem tentar, maravilha, depois vocês me contam, depois que a gente se encontrar na 5D ou não, né? Vocês me contam aí como é que foi. Eu não vou pagar pra ver. Então, assim, as mensagens que nós recebemos, falo nós porque são muitas pessoas no mundo inteiro que recebem a mesma mensagem. Não existe plano B para quem está numa encarnação de chama gêmea neste processo de transição planetária, né? Isso é o que a gente recebe deles. Agora, quem quiser pagar para ver, maravilhoso. Eu não sei até que ponto você vai conseguir, né? Porque a vida, ou ela, quando a gente, né, nesse caso, assim, e não só chamas gêmeas, mas trabalhadores de luz que vêm com um propósito e que de uma missão coletiva e não se comprometem com a missão, das duas uma. Ou eles cortam o alvará, exatamente isso que vocês pensaram, eu já falei isso aqui no vídeo várias vezes. Sim, pessoas que vêm com missões coletivas e chegam aqui e dão pra trás, desencarnam mais cedo, né? Do tipo, você foi pra isso, sua missão principal é essa, o combinado era esse, não vai, então volta. Pra espiritualidade não existe morte, né? É tipo assim, é a mesma coisa que você transferir um funcionário pra uma outra cidade pra fazer algo. Aí ele chega lá e ele não quer trabalhar, o que você faz? Você manda ele embora, não é? Ou no mínimo você traz ele de volta pra empresa, porque no caso da espiritualidade não tem como mandar a gente embora, né? Traz a gente de volta pra empresa. Não, você foi aí pra fazer esse trabalho, você não tá fazendo aí, então você volta. É isso que é a morte pra espiritualidade, então você volta, né? Então, das duas, uma. Ou eles vão cortar o alvará de funcionamento desta forma, ou a vida vira um caos até que você perceba que, nossa, realmente eu acho melhor eu voltar lá pro plano inicial, né? Geralmente é o que acontece não só com chamas gêmeas, mas com espíritos que vêm com missões coletivas e dão pra trás. Então, não sei vocês, mas eu prefiro fazer tudo direitinho e seguir aí os planos maiores da espiritualidade
e cumprir com a minha parte no combinado, que não é simplesmente um contratozinho de aluguel que, tipo assim, se eu quiser sair 6 meses antes de pagar uma multa, tá certo? Eu não quero saber o tamanho dessa multa, né? Isso para todos, para todas as pessoas, todos os trabalhadores de luz, chamas gêmeas ou não, que sabem aí da sua missão coletiva, que tem uma mediunidade ostensiva, que sente que precisa fazer alguma coisa com ela e não está fazendo, né? É isso para todo mundo, né? Só para chamas gêmeas não. É muito mais sério do que a gente imagina, né? Então, eu falo isso assim, eu passo essa mensagem do não existe plano B, não pensa que eu passo comemorando, feliz da vida. Nossa, você acha que eu, Márcia, meu ego, o ego da Márcia, né? Gostaria de estar aí curtindo a vida doidado, ficando com outras pessoas, podendo fazer escolhas assim, né? E claro, com certeza, eu acho que todo mundo, né? Seria muita hipocrisia da minha parte falar que não, né? Mas eu passo para vocês o que eu preciso passar, que para mim, que não estou reunida neste momento com a minha chama gêmea, é tão difícil quanto para todo mundo não estar do lado da pessoa que eu gostaria de estar, né? Mas o que eu percebo é que quanto mais eu faço a minha parte, quanto mais eu me comprometo com a minha missão, com as minhas curas, e trabalho, né, qualquer tipo de dependência emocional nas curas, melhor eu me sinto, mais a minha vida prospera, mais a minha vida caminha em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E aí o relacionamento acaba sendo uma consequência que vai vir na hora que os dois estiverem prontos, né? Então é uma mudança mais de perspectiva, que é fácil todos os dias? Claro que não. Desanima? Desanima. Tem dias que são bem pesados, tem dias que são bem difíceis, né? Por essa sensação de não ter este livre-arbítrio que outras pessoas que estão aí em outros tipos de encarnação têm. Mas todos nós sofremos consequência quando vamos pelo livre-arbítrio e não pelo plano encarnatório, né? Só que essa questão da chama gêmea envolve a transição planetária. E daí é brincar diretamente com a diretoria maior. Eu não recomendo. Tá joia? Eu espero que tenha ajudado. Muito obrigada a cada um de vocês que chegaram até aqui. Mandem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail para vocês mandarem as perguntas. É o eusomeusol.cga@gmail. E eu vou fazendo aqui os vídeos respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.